Isso aí, pessoal. Bom dia. Esse é mais um vídeo que a gente vai falar agora sobre os portugueses, mais especificamente o rito religioso descrito ali na carta de Pedro Vaz de Caminha. Tudo bem? Bem, vamos pensar então o contexto daquele momento, daquela carta. Então seria o relato do escrivão Pedro Vaz de Caminha para o rei Dom Manuel I, rei de Portugal, tá? Sobre a expedição liderada por Pedro Álvares Cabral. Com essa expedição tinha cerca de 13 embarcações com cerca de 1.200 homens, certo? Então, muita gente se lançando aí no mar, uma coisa assim, que precisava de bastante, digamos assim, coragem de se fazer, já que não sabia em qual local ia chegar, depois de quanto tempo, com recursos limitados, certo? No qual encontrou o atual território brasileiro, mais especificamente Porto Seguro, na Bahia. E isso aconteceu no dia 22 de abril de 1500, tá? Então, esse relato, ele descreve como ocorreu o encontro entre os portugueses e os ameríndios, as pessoas que já viviam aqui no Brasil, certo? Essa carta também é considerada como a certidão de nascimento do nosso país. Então, nesse sentido, é muito importante esse documento, certo? Creio que seria interessante todos os brasileiros, pelo menos, lerem uma vez esse documento, um documento curto, seria muito importante, certo? Conhecer como que foi o descobrimento europeu dessa terra, o encontro dessas civilizações que estavam separadas há muito tempo. Que mais? A gente também pode falar que a pintura, no qual nós tanto colocaremos na miniatura do vídeo, como também nós devemos, durante a leitura textual ali do Pedro Vaz de Caminha, vamos colocar então uma pintura do Victor Meirelles, produzida cerca de 3 séculos e meio depois do acontecimento. Mais especificamente, ela vai ficar pronta, essa pintura, em 1861. Tá? Ela ficou intitulada, essa pintura, como Primeira Missa no Brasil. E no que tange a questão dos ritos religiosos, a gente observa o quê, né? A primeira missa, ela foi feita no dia 26 de abril, tá? Conduzida pelo frei Henrique de Coimbra. E a missa não apenas representou o início da cristianização do novo continente, mas também oficializou a posse da terra pelo frei, no caso pelos portugueses, certo? E aí, a segunda missa vai acontecer já no dia 1º de maio, conduzida também pelo frei Henrique de Coimbra, tá? Então, perdão. Então, eu gostaria de ler com vocês as passagens desses momentos em que o Pedro Vaz de Caminha vai relatar como que aconteceu esses ritos religiosos, tá? A gente vai adentrar então mais nesse assunto. Deixa eu achar aqui a passagem. Aliás, gostaria de mostrar para vocês a edição que a gente vai utilizar, tá? Aqui, ó, é um livrinho bem curtinho, bem fino, dá para ler rapidamente. Nessa edição aqui, interessante que tem tanto, digamos assim, o manuscrito do Pedro Vaz de Caminha, com aquela letra daquela época, e também mais difícil de entender, certo? E também tem a tradução já para o nosso português dos nossos dias atuais. Tem uma ou outra palavrinha mais diferente, mas que dá para... A gente segue reto ali, que aí no contexto a gente vai entendendo melhor, certo?
E bem interessante essa edição, tá? Vou colocar aí depois na descrição para vocês adquirirem essa edição aqui ou outra, qualquer que vocês possam ter acesso então, a esse importante documento da nossa história brasileira. Bem, então eu vou começar aqui a ler sobre a primeira missa que aconteceu aqui no Brasil quando os portugueses chegaram, dia 26 de abril. Tá? No domingo de Pascuela, pela manhã, determinou o capitão ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. Mandou a todos os capitães que se apressassem, apretassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou naquele ilhéu armar um dossel e dentro dele levantar um altar muito bem arranjado. E ali, com todos nós outros, fez dizer missa, a qual disse o padre Frei Henrique, em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes, que ali todos eram. A qual a missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali estava com o capitão a bandeira de Cristo, com que saiu de Belém, a qual esteve sempre alta da parte do Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e pôs-se em uma cadeira alta, e nós todos lançados por essa areia. E pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho. Ao fim dela, tratou de nossa vinda e do achamento dessa terra, conformando-se com o sinal da cruz, sob cuja obediência viemos, a qual veio muito a propósito e fez muita devoção. Enquanto estivemos à missa e à pregação, estaria na praia outra tanta gente. Ele está se referindo, então, aos indígenas agora, tá? Pouco mais ou menos como a de ontem, com seus arcos e setas, a qual estava folgando, e olhando-nos. Assentaram-se, e depois de acabada a missa, assentados nós à pregação, levantaram-se muitos deles, tangeram trompas e buzinas, e começaram a saltar e a dançar um pedaço. E alguns deles se metiam em canoas, 2 ou 3 que aí tinham, mas as quais não são feitas como as que eu já vi, somente são 3 traves, atadas juntas. E ali se metiam 4 ou 5, ou esses que queriam, não se afastando quase nada da terra, senão enquanto podiam tomar pé. Acabada a pregação, moveu-se o capitão com todos para os batéis, com nossa bandeira alta. Essa então aqui, pessoal, é a descrição da primeira missa, tá? No dia 26, vamos agora começar a ler o outro rito aqui. Deixa eu encontrar aqui no texto. Consegui achar aqui. Vamos começar. Essa segunda missa foi feita no dia 1º de maio, tá? E hoje, que é sexta-feira, primeiro de maio, primeiro dia de maio, pela manhã, saímos em terra com nossa bandeira e fomos desembarcar acima do rio em direção ao sul, onde nos pareceu que seria melhor cravar a cruz para ser melhor vista. Ali assinalou o capitão onde fizessem a cova para afincar no chão. Enquanto afincaram fazendo, ele com todos nós outros fomos em busca da cruz, rio abaixo onde ela estava. Dali a trouxemos com esses religiosos e sacerdotes diante cantando, em maneira de procissão. Estavam já, então, alguns deles, cerca de 70 ou 80, e quando nos viram assim vir, alguns se foram meter debaixo dela e a ajudar-nos. Passamos o rio, ao longo da praia, e fômo-la,
por onde havia de ficar, que será do rio cerca de 2 tiros de bestas, cerca de 150 metros. Andando por ali, vieram bem 150 ou mais. Plantada a cruz, com as armas e divisas de Vossa Alteza, que primeiramente lhe pregaram, armaram o altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique, a qual foi cantada e oficiada por esses já ditos. Ali estiveram conosco assistindo a ela cerca de 50 ou 60 deles, assentados todos sobre os joelhos, assim como nós. E quando veio o Evangelho, que nós erguíamos todos em pé, com as mãos levantadas, eles se levantaram conosco e alçaram as mãos, ficando assim até ser acabado, e então tornaram-se a sentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelhos, eles se puseram assim todos, como nós estávamos, com as mãos levantadas e de tal maneira sossegados que certifica a Vossa Alteza nos fez muita devoção. Estiveram assim conosco até acabada a comunhão, e depois da comunhão comungaram esses religiosos e sacerdotes e o capitão com alguns de nós. Alguns deles, por o sol ser grande, quando estávamos comungando, levantaram-se e outros permaneceram e ficaram. Um deles, um homem de 50 ou 55 anos, ficou ali com aqueles que ficaram. Este, estando nós assim, ajuntava aqueles que ali ficaram e ainda chamava outros. E andando assim entre eles, falando, lhes assinou com o dedo para o altar e depois mostrou o dedo para o céu, como se lhes dissesse alguma coisa de bom, e nós assim entendemos. Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima e ficou só com a alva. E assim subiu junto ao altar em uma cadeira. Ali nos pregou do Evangelho dos Apóstolos, cujo dia hoje é, tratando, ao fim da pregação deste vosso prosseguimento tão santo e virtuoso, o que nos causou mais devoção. Esses que estiveram sempre à pregação, quedaram-se como nós olhando para eles, e aquele que digo chamava alguns que viessem por ali. Alguns vinham e outros iam-se. E acabada a pregação, como Nicolau Coelho, trouxesse muitas cruzes de estanho com crucifixos, que lhe ficaram ainda da outra vinda. Houveram por bem que se lançasse uma ao pescoço de cada um. Pelo que o padre Frei Henrique se assentou ao pé da cruz e ali, a um por um, lançava a sua, atada em um fio no pescoço, fazendo-lhes primeiro beijá-las e depois levantar as mãos. Viam para isso muitos, lançaram-nas todas, que seria cerca de 40 ou 50. Isso acabado já era bem 1 hora depois de meio-dia, viemos às naus a comer, onde o capitão trouxe consigo aquele mesmo que fez aos outros aquela demonstração para o altar e para o céu, e um seu irmão com ele. Fez-lhe muita honra e deu-lhe uma camisa mourisca e ao outro uma camisa das outras. Creio que a gente pode terminar por aqui. Mas, tem aqui mais uma parte que a gente pode ler também. E segundo o que a mim e a todos pareceu, a esta gente, não lhes falta outra coisa para ser toda cristã, senão entender-nos, porque assim faziam aquilo que nos viam fazer como nós mesmos, por onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem. E bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar que mais entre eles devagar ande, que todos serão dirigidos ao desejo de Vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque já então terão mais conhecimento de vossa fé, pelos 2 degredados que aqui entre eles ficam, os quais hoje também comungaram ambos. No meio de todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça, a qual esteve sempre à missa
e a quem deram um pano com que se cobrisse. Puseram-lhe ao redor de si, porém ao sentar-se não fazia grande lembrança de o estender bem para se cobrir. Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior quanto a vergonha. Ora, veja, Vossa Alteza, se quem em tal inocência vive se converterá ou não, ensinando-lhes o que pertence à sua salvação. Acabado isso, fomos assim perante eles beijar a cruz, despedimos-nos e viemos comer. Até aqui, então, pessoal, esse seria a descrição da segunda missa, né? Certo? E traz muitas informações para nós. Nós podemos agora conversar um pouco mais aí sobre, fazer algumas observações sobre esses dois ritos religiosos. Mas, claro, primeiramente é importante a gente lembrar que essa descrição se trata de ritos religiosos feitos em âmbito externo. Se a gente lembrar que lá em Portugal provavelmente seria feito dentro de uma construção conhecida como igreja, congregação. Então, de certa forma, essas observações elas têm a sua limitação. Provavelmente em outras circunstâncias, em alguma outra questão, seria diferente esse rito religioso, tá? Mas, dentre os elementos desses ritos religiosos ministrados naquele momento tão importante, a gente pode observar o uso do altar, certo? No qual normalmente as pessoas focam a sua atenção, colocam ali os símbolos, cadeira, cruz, e os ritos são feitos tendo como esse altar algo central. A gente também não pode deixar de citar que para realizar esses ritos tinham que ser pessoas, ministros, clérigos da religião cristã, como o frei, o padre, ele cita ali os sacerdotes, de forma que não poderia ser qualquer pessoa, são pessoas próprias para ministrar esses ritos. A gente também não pode deixar de elencar o uso do calendário litúrgico pelos portugueses. Ali na primeira missa, ressaltado ali que estava no tempo, no dia de Páscoa. Então, lembrando que esse calendário litúrgico ele é utilizado por algumas tradições cristãs, e é como se o ano, normalmente utilizado também em trienal, mas por ano teria alguns períodos, como por exemplo o tempo da Páscoa, tempo comum, tempo de Pentecostes, Advento, tá? Então tem algumas tradições cristãs que utilizam esse calendário litúrgico. A própria liturgia em si, a gente também pode se atentar a algumas características dessa liturgia, desses ritos religiosos, por exemplo, o uso da procissão, certo? Levar a cruz até o local em que vai ser realizado o rito em si, com cânticos também, oração, os cânticos que eram feitos, a ceia do Senhor, Eucaristia, enfim, depende aí da linguagem. A mensagem também, a propagação da palavra bíblica. Às vezes, depende da tradição, é utilizado mensagem, sermão. Os romanos normalmente podem utilizar mais o termo homilia, utilizando então de algumas passagens bíblicas, como ele fala ali do Evangelho, dos Apóstolos, que se trata dos Atos dos Apóstolos, um livro escrito por Lucas. A gente também pode se atentar que em um dos ritos é realizado a ceia do Senhor, chamado também de Eucaristia. Isso a gente pode identificar quando
é dito ali, ó, e quando levantaram a Deus. E isso daí fala sobre consagrar a hóstia e também essa linguagem, esses termos também normalmente não faz fazer uma relação com aquela doutrina da transubstanciação, no qual os romanos entendem, no qual no momento da realização do rito da ceia do Senhor, os elementos do pão e do vinho se transformariam no corpo e no sangue de Cristo. Tem outras tradições cristãs que têm um entendimento diferente, como por exemplo a questão mais simbólica da ceia, o memorial, etc. Bem, a gente também pode ver nesses ritos religiosos o uso de símbolos, como por exemplo o altar, as vestes, a cruz de madeira, crucifixos, bandeiras, gestos, levantar as mãos, se ajoelhar, tudo isso está envolto desse ato, desse rito religioso por parte dos portugueses. A gente não pode deixar de também identificar a mentalidade dos portugueses no que tange à necessidade, ao querer passar a fé deles para os indígenas. Isso é relatado também para o rei de Portugal, o potencial de fazer isso, etc. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de citar que Pedro Vaz de Caminha dizia ali que como se os índios não tivessem crenças religiosas. No entanto, quando a gente vai estudar melhor sobre esses indígenas, por exemplo, os Tupinambá, eles criam sim, tinham como divindade o Tupã, Munã, como principais divindades. Eles tinham ministros que realizavam os ritos religiosos deles, como o pajé. Tinham meios, instrumentos, como o macará, no qual eles podiam fazer suas preces para os seus ancestrais. Então, sim, a gente pode identificar que os indígenas tinham suas crenças religiosas. E aí a gente pode problematizar. Por que será que o Pedro Vaz de Caminha, ele conta isso? Ele fala isso? Será que é um etnocentrismo, um eurocentrismo, de não levar em consideração as crenças de um outro povo? Será que o tempo em que ele ficou ali com os indígenas não deu tempo para ele identificar tais características? Será que ele disse isso porque ele queria incentivar o rei de Portugal a trazer novas expedições para aquele lugar e explorar aquela região e mesmo tentar evangelizar aquele povo? São questões que nós podemos levantar, né? Bem, então vamos fazer aqui, chegando já no final, algumas considerações no fechamento. Através então dessa leitura desses ritos religiosos, dessas questões que a gente levantou hoje, a gente pode verificar que dá semelhança entre do rito religioso realizado pelos portugueses no ano de 1500 com o rito religioso praticado pela atual Igreja Católica Romana. Bem similar, várias questões ali, vários pontos, até porque era a mesma, e a gente verifica que com o passar do tempo não se modificou tanto. Lembrando também que em 1500 a cristandade ainda não tinha passado pela divisão que acarretou no surgimento do grupo dos evangélicos com a reforma protestante do século XVI, principalmente a partir de 1517, no qual esse movimento tem como marco do seu início. Apesar que já em 1054 o cristianismo já tinha passado por uma importante divisão, que é o conhecido Grande Cisma do Oriente. No caso, ficou dividido a Igreja Católica Romana e a Igreja Bizantina Oriental. Lembrando também sempre que o cristianismo ele é um movimento tão diverso que
que nós podemos entender como cristianismos. Então seria isso então, pessoal, que a gente gostaria de trazer hoje, pensarmos sobre os ritos religiosos praticados pelos portugueses no momento em que eles estavam se encontrando naquela nova terra descoberta, com aquelas pessoas, certo? Para conhecer um pouquinho como que era a religião dos portugueses ali no final do século XV, certo? E fazer relações, reflexões sobre esses ritos, beleza? Então, até a próxima, tudo de bom, abraço, tchau.